E aí, tudo bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira, mais uma vez por aqui, pra gente continuar falando sobre os 15 pilares da aprovação. Já falo muita coisa, né? Primeiro eu quero te agradecer por você ter participado desses últimos vídeos, ter assistido, ter se manifestado, ter opinado. É muito bacana saber que você está interessado ou interessada em aprender a estudar melhor, em desenvolver técnicas, habilidades, porque isso faz parte do processo de preparação. Sem isso, você não consegue avançar, né? Esse é fato. E hoje nós vamos falar sobre o 10º pilar da aprovação, que é um pilar extremamente importante e, por incrível que pareça, existem algumas pessoas que ainda têm bastante resistência em colocar isso em prática. Nós vamos falar hoje sobre a resolução de questões. Gente, resolver questões em um processo de preparação é extremamente importante. Eu digo que é essencial. Por quê? Porque quando você para no processo de preparação para resolver questões, você está conhecendo a forma de abordagem da banca, você está fixando o conteúdo que você acabou de estudar, você está se autoavaliando, você está se aprofundando no conteúdo, você está revisando o conteúdo. Resolução de questões serve para isso tudo que eu acabei de falar. Então é, sem sombra de dúvidas, a técnica mais importante, é a ferramenta mais produtiva que você pode implementar na sua preparação. E até hoje existem pessoas que não despertaram para essa necessidade de resolver questões. Existem pessoas que ficam muito preocupadas em absorver o conteúdo. Eu vou estudar aqui um material sobre direito administrativo, né? Gabaritando as provas de direito administrativo, professor Fabiano. Vou ler a lei de licitação. Primeiro eu vou ler a lei de licitação todinha, depois eu vou assistir a videoaula, depois eu vou ler o PDF, depois eu vou revisar o conteúdo e depois, se sobrar um tempo, eu vou resolver questões. Faça isso não. Olha, a resolução de questões já tem que estar dentro de todo o seu processo de preparação. Quando você começa, por exemplo, a estudar licitação, você já tem que reservar um tempinho para você resolver questões. Então, por exemplo, no seu ciclo de estudos, você reservou 2 horas para estudar licitação. O que você tem que fazer? Separa 1h30 para teoria e meia horinha para você resolver questões. Mas aí às vezes eu vou resolver uma questão de um assunto que eu não estudei ainda. Não tem problema. Aí nessas questões de assunto que você não estudou, é como se você estivesse fazendo um estudo reverso. Você começa primeiro verificando o que a banca cobra, e aí quando você vai para a teoria, você bate o olho e fala, aquela questão que eu errei, olha aqui como é que a banca cobra isso. Então, de qualquer forma, você está exercendo ali uma atividade mnemônica. De qualquer forma, você está fixando aquele conteúdo. E de qualquer forma, isso vai te ajudar. Um grande desafio que os candidatos enfrentam é saber quando e como resolver questões. Realmente, isso é um grande desafio. Alguns candidatos optam por resolver questões apenas no final de semana. Durante a semana de segunda a sexta eu vou focar na teoria. Final de semana, no sábado e domingo, eu me dedico a resolver questões. Tudo bem. É uma possibilidade. É uma opção que se tem. O grande problema é que final de semana geralmente um período que acontece muito imprevisto. Aí você só vai resolver questões mesmo, né? Só vai resolver questões. Aconteceu um imprevisto. Deixa pra lá, eu só ia resolver questões mesmo. Depois eu resolvo essas questões. Depois eu faço isso. Depois eu faço aquilo. E o tempo vai passando e você está resolvendo uma quantidade de questões bem aquém daquela que você precisava. Então, cuidado para esse detalhe. Atente-se para saber se você realmente está resolvendo a quantidade de questões que você precisa. Algumas pessoas optam por resolver questões assim que terminam de estudar um determinado capítulo do material em PDF. Por exemplo, você pega um curso de constitucional no Estratégia, pega o material em PDF e vai lendo. Aí o primeiro capítulo é sobre, classificação das normas constitucionais. Terminou aquele capítulo sobre classificação das normas constitucionais, aí o professor disponibiliza uma bateria de questões. Aí você resolve aquela bateria de questões depois da aula e por aí. Não. Cuidado. Eu até aconselho o seguinte, quando você termina o capítulo sobre classificação das normas constitucionais, se for um PDF de estratégia, né, que o PDF de estratégia é o top das galáxias, vai ter lá umas 100 questões só sobre classificação das constituições. Então veja só, não resolva 100, resolva ali talvez umas 20 questões, porque você terminou de estudar o capítulo sobre classificação das constituições. Então você vai utilizar aquelas 20 questões que você vai resolver só para fixar o conteúdo.
só para entender como é que a banca cobra aquele conteúdo na hora da prova. Então, para isso que serve a resolução de questões naquele momento, exclusivamente para isso. Agora, lá na frente, você volta, quando sobrar um tempinho, terminei o estudo constitucional todinho. Aí você volta resolvendo as outras questões das apostilas, dos cursos, dos livros, que você ainda não resolveu. Então, esse é um fator que você tem que levar em consideração. Porque tem muita gente que termina o capítulo sobre classificação das constituições e já quer resolver a bateria de 100 questões que estão ali. Cara, e o bicho fica ali 3 dias só resolvendo questões. Não faz sentido. Resolva uma bateria pequena de questões só para fixar o conteúdo, só para entender como é que aquele assunto é cobrado em prova e bola para frente. Próximo tópico teórico. E faça assim depois de cada tópico teórico. Por quê? Primeiro que você vai finalizar o conteúdo muito mais rápido e segundo, que você vai poder utilizar essas questões lá na frente para revisar um conteúdo que você já tinha estudado anteriormente. Então essa também é uma boa opção e te convoco aqui para fazer essa reflexão para saber como é que você vem resolvendo questões. Tem uma outra possibilidade, essa possibilidade para mim é mais interessante, que é o que eu falei agora há pouco, né? A cada período de estudos do ciclo, estudo 2 horas de constitucional, reserva os 30 minutos finais para resolver questões. Estudo 2 horas de administrativo, 30 minutos finais para resolver questões. Essa é uma boa possibilidade. E eu gosto muito, da minha mentoria, por exemplo, eu costumo indicar, para quem está começando, esse tipo de padrão. Né? Mesclar teoria com questões ao mesmo tempo. 1h30 de teoria, por exemplo, meia hora de questões, eu já costumo mesclar isso. Agora, tem pessoas que têm um tempo mais curto, talvez não consigam fazer isso, não tem um ciclo tão grande, né? Não conseguem dedicar tanto tempo ao ciclo. Então você pode fazer o seguinte, você pode também, por exemplo, fazer um ciclo de teoria. Vamos lá, eu vou estudar um exemplo, tá? 2 horas de constitucional, 2 horas de administrativo, 2 horas de português, 2 horas de informática. Só teoria. Fechei esse ciclo de teoria, eu vou fazer um outro ciclo de teoria. Então eu faço 2 ciclos de teoria. Terminei 2 ciclos de teoria, eu vou para um 3º ciclo, mas agora um ciclo de questões. Aí, em vez de eu fazer 2 horas de cada disciplina, eu faço 1 hora de questão de cada disciplina. 1 hora de português, administrativo, constitucional e informática. Então, 2 ciclos de teoria, 1 ciclo só de questões. 3 ciclos de teoria, 1 ciclo só de questões. Talvez 4 ciclos de teoria, 1 ciclo só de questões. Isso depende muito de qual é o seu atual nível de conhecimento, de como você está hoje avançado ou avançada nos estudos. Então não dá para te falar assim, faça assim. Eu estou te dando algumas ideias que você pode começar a visualizar para aplicar na sua preparação. Então estou te dando algumas sugestões, algumas opções. O fato é que você tem que resolver questões. Gente, não tem como, tá? Você ser aprovado ou aprovada num concurso sem resolver questões. Eu não conheço esse. Pode ser que você conheça, eu não conheço, né? Um cara que foi aprovado num concurso sem resolver questões. Porque no dia da prova ele tem que resolver questões, pelo menos no dia da prova, né? Então não tem como correr, pelo menos no dia da prova. Então, se você está se preparando, não tenha receio de ter pontuação ruim. Na minha mentoria, por exemplo, os alunos trabalham com a tabela. Todas as questões que eles resolvem, as questões são tabuladas, são colocadas numa tabela. Então não adianta a pessoa ter medo. Por quê? Cara, é a realidade, é isso aí, ó. 60% de acerto? É isso aí, a realidade. 70% de acerto? Essa aí é a realidade. Então vamos lá, vamos marcar uma conversa, vamos conversar sobre isso, como melhorar, como aperfeiçoar, como sair dos 70% e chegar nos 80% de acerto, como sair dos 80% e chegar nos 90%, como superar os 90% de acerto. Tudo bem, é assim que funciona. Primeiro você tem que ter uma noção da realidade, monitorando o seu índice de acerto, resolvendo as questões, para depois você buscar alternativas para sair desse patamar, para melhorar cada vez mais. Então são etapas. Mas ficar sem resolver questões, todos os dias sem exceção, eu acho que não dá não. Pelo menos umas 10 questõezinhas por dia, umas 20, quem sabe, talvez 30, 40, sei lá. Mas crie o hábito de resolver questões, porque isso vai melhorar demais a sua performance nos estudos. Em breve, eu vou gravar alguns vídeos aqui ensinando como resolver questões. Só estou falando aqui de algumas estratégias que você pode utilizar, algumas formas que você pode utilizar no seu dia a dia para resolver questões. Eu não estou aqui para te ensinar a resolver questões, né? Professor, mas existe até técnica para resolver questões? É lógico, existe técnica para resolver questões, com certeza. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Porque não é só chegar lá e resolver a questão. Existem várias técnicas que você vai utilizar para ter mais performance, para ganhar mais memorização, para ganhar mais desenvolvimento. A gente vai falar sobre isso em breve em outros vídeos aqui no canal.
E ó, deixei um e-book aqui para você fazer o download, tá? Um e-book fantástico, vai te ajudar demais na preparação para concursos. E qualquer dúvida, me segue lá no Instagram, viu? @professorfp. Tô à sua disposição lá no Instagram, @professorfp. Vá lá, ficou com dúvida? Entre em contato comigo. Quer saber informações sobre a mentoria? Entre em contato comigo, será um grande prazer poder respondê-lo. Bons estudos e a gente se vê em breve. Até mais.